meus amores, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu e o irmão Angélico postar por aqui. A paz de Deus a todos. Deus abençoe vocês por sempre se fazerem presente aqui no canal. Moleque, tá calor, viu? Tá calor, moleque. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, manda um mês de chuva pra nós. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Enfim, vamos pro vídeo. Vamos lá, gente. Muitas de vocês pediram pra me contar, né, sobre a questão da educação de Ian e a batalha espiritual que foi, né? Então eu vou contar pra vocês nesse vídeo o que aconteceu. Primeiramente, eu vou começar a contar o livramento que Deus fez na vida do meu filho, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Deixa o comentário aí abaixo também, que eu vou trazer a parte 2 do testemunho, minha filha, que eu já enrolei, já postei um monte de vídeo e não postei a parte 2, mas vai ter, mulher, em nome de Jesus. Releva o meu cabelo, que o meu cabelo tá assim, no day after, e também tá calor, a minha raiz também tá enorme, então relevem o meu cabelo, que esse vídeo não é pra falar do cabelo, é só pra dizer que ele tá assim, diferente mesmo, tá bom? Mas enfim, vamos lá pro vídeo. Vamos lá, gente, tudo começou, né, quando, primeiramente, meu pai gosta muito de Ian, é como se fosse um pai pra ele. O pai de Ian, como vocês já sabem, nunca foi tão presente como meu pai era. Então, meu pai era como se fosse um pai pra ele, além de ser avô, era o pai dele também. E gostava dele, dava tudo pra ele, mimava muito ele, né? Só que eu comecei a andar nos caminhos do Senhor e também queria levar o meu filho pelo mesmo caminho. Nessa época, que foi o ano passado, eu morava na casa da minha mãe, tá bom, gente? Eu morava na casa da minha mãe, meu pai gostava muito de Ian, todo dia ia lá pra ver ele, tá bom? Pra pegar ele. Ian até dormia com ele quando Ian era mais novo. Nessa época, eu acho que Ian tinha uns 2 a 1 ano e meio, alguma coisa assim. E daí, gente, meu pai, ele gostava de levar Ian pra passear aos finais de semana. Até que esse final de semana, né, eu era apenas testemunhada, né, da casa do Senhor. E aí meu pai pegou e disse que ia pegar Ian no final de semana. Aí eu ajeitei ele, organizei ele e tudo mais. Só que eu já tinha falado pro meu pai, né. Como vocês sabem, eu já tava indo pra igreja. Eu falava pro meu pai, porque meu pai gosta de beber, né, acho que álcool, né, acho que assim fala. Gosta de beber álcool, tal da cerveja, entendeu, gente? E aí, ele gostava de ir pro bar. Eu falei, pai, não leve Ian pro bar, porque isso e aquilo. Cheguei a explicar a ele sobre isso, né? E minha família meio que já não tava se dando bem comigo. Era aquela tribulação, aquelas coisas, porque eu servi a Deus, né? E eles não se agradavam, né? Na verdade, o inimigo não se agradava, porque eles em si não se importam com esse tipo de coisa que eu sei. E daí, gente, foi um dia normal, era um dia de sábado. Aí meu pai pegou Ian, né, meu pai tem moto. Aí meu pai pegou Ian e levou ele de moto. Aí ele não me falou pra onde ia, só falou que ia passear com ele. Aí eu falei, tá bom, fiquei tranquila, porque era uma coisa que ele sempre costumava fazer. E aí, gente, meu pai levou Ian pra passear nesse dia normal, né, nesse sábado. E aí, tudo bem. E aí, esse bar, tá bom, ele tinha ido num bar, como vocês já sabem, ingerir bebida alcoólica. E aí, ele pegou e o bar, né, o estabelecimento que vendia álcool, era em frente a um parquinho que tinha. Ou seja, vamos supor, aqui é o bar e aqui é o parquinho que tem vários brinquedos, que vocês sabem, aqueles brinquedos infantil, né? Então era aqui. E no meio tinha uma pista. Era assim, uma avenida, tá bom? Que passava carro, moto. E vocês sabem que em todo bairro ou em qualquer cidade, nesses lugares que tem avenida, sempre passa carro, moto em alta velocidade, entendeu, gente? E aqui não tem essa questão assim de ter criança no meio da rua e as pessoas parar. Principalmente em estrada que é muito movimentada final de semana, que o povo tá bebendo, o povo tá andando de moto e essas coisas. E aí meu pai estava no estabelecimento, e como eu já falei, o parquinho é desse lado aqui. E daí, gente, e meu pai é uma pessoa, tipo assim, que ele tem um problema de vista, mas eu creio que não foi por causa dele, foi Deus mesmo, entendeu? Então ele começou a beber ali, né, e eu tava com ele. Só que tudo isso, gente, eu não sabia, foi o meu pai que me contou e as pessoas também que tinham me perguntado. E aí, gente, Ian, ele queria ir pro parquinho. Aí meu pai tinha botado ele no parquinho, só que ele tava indo e voltando, entendeu? No meio da avenida, onde tava passando bastante carro, em alta velocidade, pessoas embriagadas, tá bom? E tava passando. E aí, só que assim, meu pai, Ian não ia e voltava sozinho. Ian ia com meu pai ia lá pegar ele e depois passava. Só que acontece, gente, criança cega a gente, né? Ian já me cegou muitas das vezes, Ian já me cegou a gente.
Em questão de um segundo é muito rápido, né, gente? Então é isso que eu tô falando pra vocês. Criança cega a gente. Em questão de poucos minutos, gente, quando Ian foi atravessar pra ir lá pro parquinho, né, que ele tava no bar com meu pai, e quando ele atravessou, passou uma van, vinha uma van, na verdade, na direção dele, em alta velocidade, gente, no meio da estrada, né, dessa avenida que era muito movimentada, e aí veio em alta velocidade, né, e aí foi uma coisa, tipo assim, gente, foi uma coisa muito rápida, entendeu? Todo mundo, assim, quando aconteceu isso, né, tipo assim, quando a van pegou e parou, né, que aconteceu o acidente nesse caso, todo mundo encheu de pessoas ali pra olhar o que é que tem acontecido, que sempre acontece, né, gente? E aí, gente, nessa hora eu tava lá em casa, tava bem tranquila, e eu senti uma aflição no meu coração, só que eu senti essa aflição, mas eu senti uma paz também, eu fiquei em paz, né, gente? É porque eu tava em casa, eu não sabia de nada, eu disse que tava acontecendo. E aí, gente, para a honra e glória do Senhor, né, a misericórdia que Deus tem na minha vida, gente, que eu penso até hoje, quando eu lembro, né, eu fico só pensando, né, no que Deus é maravilhoso, gente. Eu nem era serva da casa do Senhor ainda, e o Senhor, eu era apenas testemunhada, e o Senhor tinha esse cuidado comigo e com meu filho, né, gente. Então, eu sempre agradeço a Deus por tudo, porque ele não era, tipo assim, ele não era pra estar vivo hoje por causa disso que aconteceu, mas Deus é misericordioso e colocou a mão naquela van, né? Então ela vinha em alta velocidade, gente, e aí todo mundo ali, Ian passou bem na frente dela. E aí, gente, quando aconteceu isso, quando todo mundo parou pra olhar, como eu falei pra vocês, como Deus colocou a mão, quando as pessoas começaram a se aproximar, meu pai também falou que, gente, foi inacreditável, gente. Nenhum fio de cabelo do meu filho, gente, foi, tipo assim, foi afetado. Aquela vinha em alta velocidade, gente. Se tivesse, tipo assim, se tivesse pegado bem de frente, se não fosse Deus, meu filho, eu acho que o corpo estaria uma bagaceira, gente. Estaria, Ave Maria, principalmente o corpo de uma criança, que tudo é frágil, né, gente? E as pessoas começaram a se aproximar, né, que ver o que tinha acontecido. Que meu pai foi olhar o que tinha acontecido, o dono da van também desceu. Não aconteceu nada, gente, nenhum fio de cabelo de Ian foi cortado. Eu só lembro daqueles homens, né, acho que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou na fornalha. Quando eu falo, chega a me arrepio, gente. Que entrou na fornalha e nenhum fio de cabelo foi queimado. Então, naquele momento eu pensei que Deus é perfeito, entendeu, gente? E aí, ele só, tipo, caiu no chão, tipo, na hora do impulso, na hora da batida, né? Como Deus colocou a mão, que eu já falei pra vocês, é uma coisa inexplicável, ninguém conseguiu entender, né? O que aconteceu naquele momento. E aí, ele levantou, gente. Na verdade, ele nem caiu no chão, a cabeça, bateu só a cabecinha, assim, na van mesmo, entendeu? Na hora que ela vinha em alta velocidade, que parou de frente dele. Então, como eu falei pra vocês, é a mão de Deus, entendeu? Em tudo na nossa vida, de livramento, de tudo, gente. E aí não aconteceu nada, ficou tudo normalmente, mas, tipo assim, pra vocês verem, saber uma noção, gente, eu não tava nem sabendo. E aí, quando foi mais tarde, meu pai ainda não tinha trazido Ian, eu não sabia de nada, gente, disso que tinha acontecido, entendeu? E aí, as pessoas me viram, né, lá na minha rua, e pegou e falaram bem assim: Jane, seu filho tá bem? Como é que tá seu filho? Porque vocês sabem, né, que, assim, como é um bairro pequeno, as coisas se espalham muito rápido, né? Questão de esse negócio velho de fofoca, acidente, qualquer coisinha, né? Briga, alguma coisa, sempre se espalha muito rápido. E as pessoas estão falando, Jane, seu filho tá bem? E eu fiquei sem entender. Nessa hora eu fiquei muito aflita. Eu falei, nossa, por quê? Porque eles estavam me perguntando isso. Não, é porque aconteceu um acidente com o seu filho. Eu falei, com o meu filho? Ai, gente, nessa hora eu comecei, sei lá, gente, eu acho que eu não chorei não, sabe? Eu senti uma paz, como eu já falei pra vocês. E aí eu fiquei em paz, né? Eu falei, não, com meu filho não aconteceu nada, não tô sabendo de nada, não. O pai saiu com ele pra passear e não me falou nada até agora não voltou. Aí tudo bem, quando meu pai chegou, ele pegou e informou pra mim tudo que tinha acontecido. E relatos também das outras pessoas que eu já tinha falado. Então nessa hora, gente, que eu vi muitas coisas também aconteceram em questão da criação dele. Porque na minha família, eu falei, né, como vocês sabem, eu não servia a Deus. E eu tava pensando em batizar ele na igreja católica, eu já tinha arrumado até padrinhos pra ele e tudo mais.
E meu pai tava querendo batizar ele, e a pulso tava dizendo, não, não vai batizar ele. Eu falei, ele não vai batizar, porque ele vai descer nas águas do santos batismo quando ele for servir a Deus, né? Quando ele ter a certeza, né, de que Deus chama ele na graça, ele vai se batizar. E o meu pai, né, usado por coisas ruins, falou na minha cara que ele não seria servo de Deus, que ele não seria o que eu queria que ele fosse. E eu falei pra ele, eu falei na cara dele, eu falei, tipo assim, era o começo da minha caminhada com Deus, entendeu, gente? Então, tinha muitos levantes do inimigo, ainda tem, na verdade, até hoje, né? Mas, antigamente, né, quando eu recebi o Espírito Santo, foi muito mais forte, né, as tribulações. Então eu cheguei a falar pra ele, eu falei, ele vai ser o que Deus quer que ele seja, porque eu já entreguei ele na mão do Senhor. Eu pedi a Deus ele na minha vida pra glorificar o nome de Deus e pra ele servir a Deus, e ele vai ser o que Deus quiser na vida dele. A vida dele não convém nem a mim nem a você, por mais que meu pai seja o avô e eu seja a mãe, a vida dele só pertence a Deus. Então Deus é ele que sabe o que vai fazer na vida dele. Aí, gente, começou aquelas coisas de eu ir pra igreja e tal. Ian, como ele era muito pequeno, ele não tinha costume. No começo eu tive muita dificuldade de adaptar com ele, porque vocês sabem, criança pequena gosta de ficar andando na igreja, às vezes gosta de ficar gritando, gosta de ficar subindo no púlpito para poder mexer no microfone e incomodar os outros irmãos, muitas crianças. Às vezes também só fica quieto se comer um doce, né? Então, tudo isso foi questão de adaptação. Quando eu fui levar Ian pra igreja, pra reunião da mocidade, pra ele poder ficar quietinho, entendeu, gente? Então tudo aquilo também foi muito dificultoso. Hoje, Ian é uma criança bem comportada na escola, né? Ou na escola não, gente, na igreja, porque foi muita disciplina, né? Tipo assim, eu castiguei muito ele, eu batia nele também, conversava com ele também, olha, aqui é a casa do Senhor, você não pode gritar, você não pode pensar em correr, você tem que prestar atenção no que o pregador tá falando. Só que ele é uma criança, não entendia muito, né, mas eu levo os brinquedinhos dele pra ele brincar na igreja, levo algum bombonzinho assim às vezes. Mas, ó, gente, uma coisa que eu digo pra vocês que andam na casa do Senhor e seus filhos não têm costume, né, não fiquem nisso, sabe, de toda vez que for pra igreja levar bala pra criança comer, porque tem criança que só fica quieta se tiver uma bala, tem criança que só fica quieta se tiver um salgadinho. E não, gente, não adaptem o filho de vocês. Cada criança tem um costume, cada mãe também tem uma maneira de falar com o seu filho, mas, gente, eles têm que entender que a igreja não é um lugar pra elas pintar o 7 e bordar o 8, igual elas fazem em casa, que você deixa ela brincar com brinquedo, que você deixa ela gritar, que você deixa ela cantar, que ela pode dançar, que ela pode fazer o que ela quiser. Na igreja não, entendeu? Ela tem que entender que é um local que ela tem que ficar quietinha, brincando, pra poder a mãe entender a pregação, entendeu? O que Deus quer passar, né, pra gente que somos mãe. E no começo mesmo, o irmão da igreja sempre falava, né, porque Ian corria pra um lado, corria pro outro. E ele falava, irmã, é melhor a irmã ficar em paz, não ficar indo atrás dele toda hora quando ele for aprontar alguma coisa, porque senão vai tirar a comunhão da irmã. E realmente é verdade, gente. Era tão uma coisa, gente, que na hora da oração, Ian parece que se virava, minha filha, se virava. Parece que tava sendo influenciado por alguma coisa, porque justo na hora que eu ia me ajoelhar, que eu ia fechar os meus olhos, que eu ia falar com Deus, Ian caçar alguma coisa pra fazer, gente. E hoje, quando eu vou fazer a oração, ele fica em paz, ele fica bem quietinho. Pelo contrário, ele se ajoelha comigo e ora junto comigo, papai do céu, todas aquelas coisas que vocês já sabem, né, gente? Então, adaptem o filho de vocês, aprender aprender a se comportar lá naquele local, junto com os irmãos e tudo mais. Em casa pode deixar fazer o que quiser, mulher, porque tá em casa mesmo, ninguém tá vendo, só você e seu filho. Mas na igreja, cada mãe tem seu jeito, né, de educar o seu filho, né? Não tô criticando nenhuma mãe, não tô falando de uma mãe, eu tô falando da criação que eu tenho de Ian, porque todo mundo até hoje fala. Ian é bem quietinho, né, Jane? E tudo, e fala. E eu falo, é muita disciplina, muito castigo que eu dou a ele, eu converso com ele. Às vezes dou umas palmadas e falo e reclama, né? Eu sei que ele é criança, gente, que nem muitas inscritas falam aqui no canal, ele não é um robô, né? É verdade, Ian não é um robô, ele é uma criança que quer brincar, quer se divertir, quer gritar, mas tudo tem hora e tem limite. Criança que cresce assim, gente, a gente dando limite, a gente falando o que realmente tem que acontecer, né, na vida dela, até porque, gente, eles estão na fase de crescimento, estão na fase de crescer. Quem manda na vida deles é nós, o que eles vão comer, o que eles vão beber, o que eles vão fazer, o que eles querem, o que eles não querem, o brinquedo que eles vão adequar. Porque se a gente deixar nossos filhos fazer o que quer, na hora que quer, comer o que quer, não vai crescer da maneira correta não, gente. Não vai crescer da maneira que a gente quer que ele cresça não, entendeu?
Então era isso que eu queria falar pra vocês. Também aconteceram muitas coisas